Bom, pessoal, voltei aqui. Então, achei capítulo 6, versículo 63, tá, de João. Eu não quero isolar esta palavra porque ela é muito intuitiva e eficaz para que nós venhamos entender sobre essa separação do Éden e sobre essa desvinculação, dessa quebra de vínculo entre o Espírito de Deus de Gênesis 6 e sobre essa ligação de novo entre o Espírito de Deus fazendo esta ligação do ser imaterial, que é uma outra das partes do homem, né, que o homem é corpo, alma e espírito, só que ninguém entende isso, ninguém consegue declarar isso de uma forma clara e simples para que pessoas entendam de uma forma simples. Acho que as pessoas vão muito nesse contexto de alma, né, pessoal? Alma, 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 alma. Esquece de olhar para o espírito. Então eles estão indo para o lugar certo, falando da coisa certa, só que no foco errado. Eles estão focando em outra vertente, alma, 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 alma. E Nishma, Ruach e Pneumos e tantas outras coisas, né? Vira uma salada mista e pega um pouco de filosofia e pronto, né? Aí fica maravilhoso. Aí depois da patrística tudo ficou completamente complexo. Ninguém sabe o que é alma, espírito e corpo. Ninguém mais sabe distinguir o que é alma e o que é espírito, né? Se é que espírito existe, se é simplesmente um vento, ou um fôlego ou coisa e tal. Mas calma lá. Aí, pessoal, aqui é a apologética. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito com E minúsculo é o que vivifica. A carne nada para nada serve e para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Tá com E minúsculo, viu, pessoal? Apologética. Vamos aqui. Isso é para a gente raciocinar acerca do desligamento da morte lá no Éden, no jardim, e como que o homem se desvinculou de Deus, ao ponto de Deus afastar o espírito dele do homem. O homem vivia até 900, mil e poucos anos. Quando Deus afastou o espírito dele do homem, automaticamente o homem passou a viver 120 anos, porque assim Deus o quis. E o que é interessante, pessoal, aqui na João Ferreira de Almeida Simples, né? Eu não sei nem que editora é essa aqui. Promessas. Ela está basicamente assim. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ok, pessoal? As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então Jesus, ele falou na autoridade do Espírito, que é vida. Então eu acredito que esse Espírito aqui é o Espírito de Deus, mesmo que está em E minúsculo. Não está em E maiúsculo, pessoal. Podem ver aqui, ó. Não sei se deu pra ver aí, mas tá beleza. Aí a gente vai lá para a versão de Jerusalém. Versão de Jerusalém. O Espírito é que vivifica. O Espírito é que vivifica. Pessoal, é muito interessante porque aqui nós temos que entrar dentro de um contexto gramatical. Sem gramática aqui, sem chance, pessoal. Esse O aqui ele pode representar o Espírito do homem que estava morto. Pode representar o Espírito de Deus. Como pode representar também a vivificação através do Espírito Santo. Então a gente tem que trabalhar isso dentro de um contexto gramatical. Vamos, dentro de uma crítica alta, saber o que hermeneuticamente esse texto está falando, ok? Porque ó, se a gente retroceder 3 versículos, nós vamos ter mais ou menos uma ideia básica do que significa isso aqui. Porque sem a história hermenêutica não tem como, né, pessoal? Chegar a uma hermenêutica também simples, sem uma crítica alta, também não tem como. Assim falou ele, versículo 59, ok, pessoal? Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: esta palavra é dura, quem poderá escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse: isto vos escandaliza?
E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes. Aí Jesus está falando, ué, mas essas palavras escandalizam vocês? E quando vocês verem a mim subindo para o lugar que eu vim? Só que Jesus está em carne, né, pessoal? Então, nós temos a plena consciência de que quando Jesus veio, ele era o Logos. E o Logos se fez carne. Então, Jesus não estava lá com o corpo, né? Só que Jesus está falando, o que diria vocês quando ver que o Filho do Homem retornou de onde veio? Ué, mas e o corpo? Aí a gente vai ter uma noção do que o versículo 63 está falando. Porque, ó, o Espírito é que vivifica. O Espírito é que dá vida. Nas outras versões está dá vida. Mas, versão de Jerusalém, não me bate não, viu? Eu já censurei ela, mas ela é boa. O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. Ué, se a carne para nada serve, então o que Jesus fez com o corpo dele? Então a gente está começando a entender etimologicamente acerca dessa palavra, que eu não vou trazer o significado etimológico, mas a gente já está começando a conjecturar e já estamos começando a compreender sobre esse desligamento, nós já estamos começando a compreender sobre que tipo de morte foi que Adão sofreu ao se desligar de Deus, porque ele ainda estava vivo, mas a Bíblia fala que ele estava morto. Pois é, todos que nasceram pós-jardim estavam mortos. Então, nós temos uma complexidade para tratar no próximo vídeo. Aqui nós já sabemos que o que aconteceu no Éden foi que Adão, ele concedeu ao maligno a sua autoridade daquilo que ele foi designado para fazer. Porque Adão ele foi feito para cuidar, lavrar o Éden e guardar. Guardar do que eu não sei, mas foi feito para guardar. Eu não posso ir além das Escrituras. Então, automaticamente, quando ele transgride, ele perde esse direito e abre mão desse direito, porque agora ele está influenciado pelo bem e mal. Então, a partir do momento que uma pessoa come de um conhecimento de alguém, ele vira filho daquela pessoa. Para isso que tem os rabi, para isso que tem os mestres. E por isso que nós falamos ben, né, que a palavra ben é filho. Benei, filhos, né? Benei ha Elohim, filhos de Deus. Benei Hadam, filhos de Adão. Então, a partir do momento que o homem come do conhecimento do mal, ele vira Ben ha-Satã, né? Filhos de Satã. Não necessariamente nessa mesma ordem, não por criação, mas por atribuição, porque ele deu ouvidos a Satanás através da sua mulher e abriu mão das suas funções. Automaticamente ele entrega o reino da terra, entrega tudo que ele foi designado a fazer nas mãos de Satanás. Ele abre mão de tudo isso quando ele come do fruto. E automaticamente Deus ele intervém e não deixa que Satanás domine o jardim. Deus intervém ali, coloca anjos ali e coloca uma espada para proteger o caminho da árvore da vida. Não necessariamente por causa de Satanás, mas por causa de Adão, né? Então, não deixarei que o homem tenha acesso ao fruto da árvore da vida para que ele não viva eternamente. Então, o homem ele se desliga de Deus. E automaticamente as suas gerações elas nascem mortas. Que nem, tipo, nós estamos vivos, mas sem o conhecimento da palavra de Deus nós estamos mortos. Ué, mas nós estamos vivos, mas estamos mortos. Ué, mas como é que é essa parada? Eu estou vivo e eu estou morto. Eu não sou um zumbi. Aí dá para entender por que Jesus fala, né? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus não estava falando de cadáveres, né? Jesus estava falando de vivos desligados da palavra de Deus. Então, Adão, a geração que veio, que sucedeu a Adão, eles estavam todos desligados de Deus, mas tinha ainda um relacionamento com o Espírito de Deus. Por isso que eles viviam tanto tempo. Só que Deus ele viu que mesmo sem acesso direto a Deus e vivendo tanto tempo, o homem tinha intrinsecamente no seu coração o pecado e era iníquo completamente ao modo dos seus pensamentos serem iniquidades.
Então Deus ele vai e afasta o espírito dele do homem e determina que o homem viveria 120 anos. Segue-se o cortejo, até então tá todo mundo morto. Tá todo mundo zumbi. Pessoal, aquele negócio de Walking Dead é real, é na vida real mesmo. A pessoa que ela não tem o conhecimento da palavra de Deus, que ela não tem a luz do Evangelho, ela está desligada de Deus. Não é só ter o conhecimento. E a pessoa que aplica esse conhecimento e é agraciado por Deus, ela se liga de novo através do Espírito de Deus. Então essa é a parte do corpo, alma e espírito que eu queria tratar aqui com vocês. Nós sabemos que Deus ele usou dos elementos ali, os elementos naturais, e ali ele pegou o primeiro elemento que era a terra e pegou o segundo elemento que era a água. Ele fez o boneco de barro, né? Que assim está escrito. Algumas concepções judaicas trazem essa referência de que o homem ele foi feito, o boneco ele foi feito aos pés das raízes da árvore da vida. Não sei se isso é real, mas beleza, né? Mas seguindo aqui a concepção do Evangelho, nós temos a evidência de que Deus ele realmente ele fez o boneco e soprou. Ali tinha água e barro. E ele soprou o fôlego nas narinas do boneco, nos buracos ali do nariz. E Deus ele usou mais dois elementos, pessoal. Olha que coisa interessante. Deus usou a terra, o pó, né? Usou a água, fez o boneco. E quando ele sopra, ele usa mais dois elementos, o ar e o fogo. Só que esse quarto elemento, o fogo, pessoal, não era um fogo de queimar, um fogo consumidor, porque senão nós faríamos, né? Faz um boneco de água e barro, ok? De água e terra, e pega fogo e ar e sopra, pronto, fizemos o homem. Não, não dá. Esse fogo, pessoal, era o poder, não aquele fogo que muitos conjecturam lá no batismo de João, não. Não é aquele fogo consumidor, não, viu, pessoal? Ali é semelhante a fogo. Eu estou falando daquele fogo que não queima, aquele da sarça, por exemplo. É justamente quase igual àquele fogo ali. Eu não quero entrar em detalhes, né, para não ser chamado de herege. Mas dentro dessa convicção que eu tenho, ali Deus ele usa mais dois elementos. Só que esse quarto elemento sai diretamente de Deus. Então é algo do sobrenatural. E aqueles elementos se fundem e se transforma em três essências: corpo, alma e espírito. Até porque até 2000 ou 1800 a.C. não se tinha ideia, né, de três elementos. O homem era dicotomo. Só que hoje nós sabemos que alma, a palavra alma, significa princípio vital do homem, do ser imaterial. Ou seja, o homem tem corpo, alma, princípio vital, respira, existe, e espírito, que é ser imaterial. Você já percebeu? O fundamento disso é totalmente filosófico. Nós não temos base nenhuma para falar que existe um ser imaterial. Mas nós temos base muito bem colocada para falar que a tal alma conjecturada como existência imaterial do homem, ela na verdade não é alma, é espírito, é ser imaterial. Essa alma, ela é simplesmente a vida. Alma é vida, pessoal. Alma é vida. Não existe alma morta. Existe alma. Quando Deus ele soprou, o que aconteceu com o homem? E o boneco passou a ser alma vivente. Existe alma morrente? Não, morreu, acabou. O corpo se decompõe e volta para os elementos da natureza, vira pó. E o ser imaterial do homem, quer ter consciência ou não, ele é o intelecto do homem, aquilo que tem um relacionamento que foi perdido lá no Éden. Então, o homem deixou de viver? Não. O homem continuou vivo, alma vivente, ele continuou a ser alma vivente. Só que ele perdeu um elo com Deus, que é o seu ser imaterial, o seu ser espiritual deixou de ter vínculos com Deus, porque agora ele tinha vínculo com o conhecimento do bem e do mal, que justa a sua... Eu não quero falar que a sua árvore é Satanás, mas é isso. O homem ele perdeu esse vínculo, o ser imaterial do homem perdeu esse vínculo, e o homem perdeu a noção que ele tinha um lado espiritual. O homem ele só tinha noção agora da alma e do corpo. A alma que é vida, viveu, morri,
Acabou, já era a alma. Acabou. Ah, Fábio, mas e a alma daqueles que estão debaixo do trono que clamam por justiça? Como é que é? Velho, segundo a filosofia de Paulo, junto com o período pré-socrático, socrático e pós-socrático, e tudo que Paulo entendia para o que nós entendemos hoje, o conhecimento se multiplica. Então, se nós tivermos a meiga definição e a mera definição de que princípio vital, o nome já está falando tudo, princípio tem um começo e terá um fim, porque o homem, ele se fez alma vivente, ele começou a existir, ele começou a viver e ele morrerá. Então ele deixou de morrer, ele já não é mais alma vivente e não pode ser alma morta, porque o que vai para o túmulo é isso aqui. Então a alma nada mais é do que a centelha que sustenta isso aqui. A alma nada mais é do que essa energia que nos faz se locomover, falar, intelectuar e mantém essa corrente sanguínea pulsando. Isso é alma. Quando isso é tirado, automaticamente nós perdemos o direito de viver aqui. Só que existe algo que ainda continua existindo, que é o ser imaterial do homem, que é o ser espiritual. E sabe aonde a gente vai ver isso? Na parábola de Jesus, né? Jesus fala que eu acho que não é uma parábola. Quando se coloca um nome, deixa de ser parábola. A parábola do filho pródigo, a parábola do pai de família, a parábola das bodas, da noiva e tal, tudo tem um significado. Só que a parábola do rico e o Lázaro tem nome. Nós temos nome, temos Abraão, temos Lázaro, temos o rico, nós temos nomes. Então, quando se tem nomes, não é parábolas. Então, ali, evidentemente, Jesus está falando acerca de uma realidade, nem que seja uma realidade atemporal ou uma realidade com outra dimensão na qual nós não temos acesso. Mas o que é muito interessante é que Adão tinha acesso a Deus através do seu ser imaterial. E ele perde esse vínculo e o homem começa a ter consciência apenas que ele é alma e corpo. Por isso a dicotomia, por isso a briga da dicotomia. Só que quando vai chegando em meados do século I, tudo fica muito maluco, porque o conceito judaico de Neshama, o conceito de Ruach, o conceito de pneuma, isso tudo vem se elaborando para chegar na patrística e se desenvolver hoje como algo que seria automaticamente translúcido. Como se o ser imaterial do homem fosse a alma. Não, alma é vida, gente. A nossa alma não é eterna. A nossa alma ela tem prazo de validade. Nasceu aqui, 120 anos no máximo, morreu. Acabou a alma. Corpo vai para a terra, só que a carne para nada serve. Mas o Espírito é que vivifica. Não sei se está falando do Espírito Santo que dá a vida. Não sei se está falando do Espírito do homem que renasce. Mas uma coisa nós temos certeza absoluta para finalizar esse vídeo. O homem se desligou no Éden. Ele só tem consciência da alma, que é vida, assim como os animais também têm alma, entendeu? Seres viventes. E do seu corpo. Morreu, acabou, ferrou. Aí vem toda aquela cultura faraônica de, tipo, fazer a múmia e tal, fazer a passagem, coração, tipo, escaravelho e tal, com insígnias religiosas, para passar perante os deuses, tampar as suas más obras e receber a eternidade, levar todos os seus bens. Isso é a concepção faraônica. Aí nós temos uma passagem que fala: e vos tirarei, e vos arrancarei o coração de pedra, e vos arrancarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne e um espírito novo. Um coração de carne e um espírito novo. Aí posteriormente, nós temos essa mera ligação quando Jesus, ele automaticamente vem à Terra. Quando a Virgem concebeu, através do poder do Espírito Santo, Yud-He Vav-He, ou Emanuel, ou Jesus de Nazaré, automaticamente o reino de Deus estava presente sobre a terra. E Jesus ele veio justamente para fazer essa ligação novamente. Essa ligação entre o ser imaterial com Deus. Fazer com que o homem enxergasse que ele estava desligado de Deus, estava ligado ao maligno. Então Deus ele corta essa ligação porque a palavra de Deus ela faz separação entre a medula, ela consegue separar corpo, alma e espírito. E o que é muito interessante, é que eu continuo no próximo vídeo, olha que interessante. Paulo ele disse: eu estou lá,
mas aqui convosco eu estou em espírito, e ainda que o meu espírito esteja presente com vocês, isso é uma prova daquele... Paulo estava meio louco, não estava não? Que ele fala, eu estou longe de vocês, mas presente em espírito. Ou significa, Paulo está falando do ser imaterial, Paulo não está falando da alma, entendeu? E é justamente sobre isso que eu quero tratar no próximo vídeo. Os corpo, alma e espírito. Aquilo que foi desligado no Éden, aquilo que o homem veio sofrendo até a vinda de Jesus de Nazaré à Terra, e automaticamente o que Jesus veio fazer pelo aquilo que ocorreu no Éden. Então o que ocorreu no Éden, pessoal, foi um desligamento de Deus. O homem perdeu a noção que ele tinha um ser imaterial, que é o espiritual, e automaticamente, é isso que ocorreu, ele entrega tudo nas mãos de Satanás e Deus ele intervém e guarda o jardim e a árvore da vida. E automaticamente Jesus vem para fazer de novo esse ligamento, fazer com que o homem tenha consciência que ele tem um ser espiritual. E é através desse ser espiritual que a palavra corta o vínculo com o maligno e o homem começa a ter consciência que ele tem um ser espiritual que ele pode apresentar. Olha o que Paulo fala, sejais irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Sabe o que é isso? É não deixar com que o seu espírito peque, que o seu corpo peque e que a sua vida peque, porque alma é vida. Então seja irrepreensíveis na sua vida, que é onde você está agora respirando, e faça com que o seu corpo seja santificado e o seu espírito seja santificado. E os verdadeiros adoradores adorarão em alma e verdade, né, pessoal? Não, em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque Deus, espírito é. Então quem se comunica com Deus, se comunica em espírito, e não é com alma. Nós conseguimos atribuir a nossa vida e apresentar a nossa vida e o nosso corpo para Deus com a consciência do Espírito. Se a tua consciência não te julgue, ok, né? Da onde que vem a consciência? Não é do palco das emoções, porque emoção não é consciência. Consciência é saber refrear suas emoções. Já dizia Sócrates, né? Sábio é o homem que conhece. Sábio é o homem que conhece os seus limites e imperfeições, compreende as ilusões das aparências, a efemelidade das paixões e com a razão controla-se. Só assim ele poderá apurar a sua alma. Então olha que coisa interessante, Sócrates já falava isso, meu Deus do céu! Sócrates estava falando da consciência. E falando que a consciência, ela consegue determinar e colocar rédeas nas emoções. O homem que tem consciência e intelecto e sabe dominar as suas emoções, ele domina o seu corpo e domina a sua vida. Então, se nós estamos ligados no Espírito, fazendo as obras do Espírito, vivendo a vida através do Espírito de Deus, nós conseguimos controlar as nossas emoções e nós somos cheios da graça de Deus porque nós estamos com o nosso ser imaterial, o nosso espírito, ligados com o Espírito de Deus. Por quê? Porque nós somos espirituais, nós somos materiais e nós somos existenciais. Só que essa existência aqui, ela vai morrer. Esse corpo ele vai provar da morte. Só que ele pode ser ressuscitado. Só que quem vivifica é o Espírito, segundo João 6:36. E Zé fini por hoje. Depois a gente continua com essa pequena observação. Lembrando que não foi nada de crítica, não foi nada de gramática, não foi nada de método histórico ainda, tá, pessoal? Só foi uma elaboração simples para que as pessoas venham a entender de uma forma simples também acerca dessas realidades. Eu sei que vai ter muita rapaziada que vai criticar isso aí e falar, não, porque o dicionário, o lexo, porque se você for fazer uma análise morfossintática acerca do texto, uma sintaxe, né? Se você for procurar de uma forma mais dentro da crítica baixa, você vai ver que, não, tudo bem. Compartilhe, dê o seu joinha, pode dar a sua opinião aí, fique à vontade. Não estou implantando nada, não estou determinando nada, só estou chamando vocês para pensar. Ok, pessoal? E eu fico por aqui e da próxima nós vamos tratar acerca de corpo, alma e espírito, porque nós já tratamos de um modo raso
acerca do que sucedeu lá no Éden, ok? Então, graça e paz a todos.